Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para a nossa live. E da Daniele Rocha. Primeiro, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Oi, Dani. Filtro, boa noite. Tem uns trem pendurado aí em você. Opa, só procurando um filtrozinho aqui. Tá bom, só um rosinha pra não ficar tão branca. Não, tá ótima. Muito boa noite a todos. Boa Boa. noite, Dani. Eu sou o Marco, sou CEO aqui da Clínica Life Lab, também operado bariátrico sleeve aí há 30 de março, 4 meses. Essa é a Dani, gostaria que você se apresentasse, Dani, para a gente falar aí da sua história de sucesso com a bariátrica. Olá, boa noite. Eu me chamo Daniela Rocha, sou do Rio Grande do Norte. Pelo sotaque, vocês já estão vendo, né? Sou do Rio Grande do Norte, fiz cirurgia bariátrica e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história de sucesso, que eu acredito que deve ter sido muito parecida com a sua. Deve ser muito parecido com o que você passou, a minha história. A gente só muda praticamente de casa, né? Porque todo dia chega aqui pessoas que dizem: Dani, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu digo: amiga, nós somos iguais, porque eu também passei por isso. As situações são muito parecidas sempre, né? E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu me operei em janeiro desse ano, né? Já estou de peso estabilizado Então e tem foi 8 incrível. meses. Tá com quantos 8 meses? meses que você operou. Você 8? operou tem 8 meses, é isso? Você? Isso. O meu tem 7 ainda, vou fazer. Ah, que legal. Você já tá com uma perda de quanto? Eu perdi 33 quilos. Não tinha Qual que muito é a sua peso para meta? perder, como muita gente acha. Bariátrica só faz quando a gente tá muito gordo. As pessoas, quando eu digo que eu pesava 94 quilos, as pessoas dizem: e pode fazer bariátrica com 94 quilos? Eu digo: pode. Eu tinha um IMC super suficiente para fazer a bariátrica. As pessoas acham que só pode fazer bariátrica aquelas pessoas acamadas ou que é muito obesa, né? Quando na verdade não é o caso. É muita falta de informação, né? Na Muita. verdade, o pessoal coloca a bariátrica como um tabu, só assim para super obesos, e não é o meu caso, também não é o seu caso. Isso. A gente se aproveitou aí da ferramenta para poder ter o corpo e a Não, vida que a gente sempre quis, não é mesmo? exatamente. E a meta era não chegar lá, numa cama acamada, com dificuldade de mobilidade, com dificuldade para muitas coisas, como eu vejo aí, né? Então, tem muita gente que Uhum. sofre porque não chega a informação correta até elas. As pessoas acham que a bariátrica não é para todas as pessoas, mas, é claro, não é para todo mundo. Mas quem tem IMC suficiente, problemas aí que eu vejo muita gente com comorbidade, tem o IMC, mas acha que não pode fazer, porque não é tão Uhum. gorda. Acha, né? Que não tem como Existe fazer. até um pouco de preconceito, né, do próprio obeso médio, não um grau 3 para cima, mas o obeso com IMC abaixo de 40 de achar que não precisa, né, que é uma atitude muito, muito radical. Mas vamos lá. Daqui a pouco o Dr. Janderson está chegando aí para bater um papo com a gente. Ele estava operando até agora há pouco aí. A gente teve bastante cirurgias para fazer. Que E eu maravilha. queria ver, eu queria te perguntar, começar te perguntando, né? A gente já começou, basicamente, mas eu queria saber se você sempre teve problema com a balança. Pronto. Meu problema com a balança começou desde muito nova. Eu sempre fui uma criança gordinha. Eu fui magrinha até meus 6 anos. Depois eu comecei a engordar. E com 10 anos eu lembro que eu era bem gordinha. Na família, meus tios me chamavam de gordinha. Até hoje me chamam de gordinha porque não saiu não do apelido. E assim, eu cresci, com 15 anos eu engravidei. E eu engordei bastante nessa gravidez. Eu cheguei a engordar 30 quilos.
E eu fiquei muito gordinha mesmo. E eu não consegui perder o peso depois da gestação, né? Eu fiquei com esses 30 quilos. Quando eu tive meu bebê, eu perdi 10 quilos, mas depois eu engordei tudo de novo. Então, desde os Uhum. meus 15 anos que eu busquei a alimentação saudável. Eu sempre fui uma pessoa que me cuidei. Depois desse filho que eu tive, fui uma pessoa que vivi muito tempo de dieta. Fazia dietas malucas, como sempre. Eu acredito que tenha pessoas aqui que se identifiquem, porque a gente faz loucuras quando a gente quer emagrecer, quer atingir um objetivo e que a gente não tem noção do perigo que está correndo, né? A gente toma medicamento, mesmo passado pelo médico, a gente corre risco porque os remédios têm grandes contraindicações e traz muito efeito colateral. E eu passei muitos sofrimentos por causa disso, né? Então, Uhum. consegui emagrecer. Com 18 anos, eu consegui emagrecer 32 quilos. Uhum. E com medicamento, com uso de medicamento, eu não sei se eu posso falar o nome, ele é bem famosinho aí. Tomei esse medicamento, Acho que emagreci. todo mundo conhece, né? Os O remédios que todo mundo Sibutramina, toma. Femtoporex, esses 1.001 Uhum. remédios, fluoxetina também para ansiedade. Então, desde nova eu tomei esses remédios e tinha sempre aquela ilusão que ia dar certo e realmente dava certo até um certo momento e depois engordava tudo de novo. E aí eu passei a engordar muito depois da medicação, engordei 28 quilos. Comecei com 2 quilos a mais, depois 4, depois 6, depois 8, 10. Quando eu menos esperava, 35 quilos a mais. Depois de quanto tempo? Depois que eu parei a medicação, com 6 meses eu já tinha retornado tudo de novo. Hum. Então, assim, Uhum. 6 meses foi suficiente. E olha que eu tentava me reeducar de todas as formas, fazendo atividade física, tentando controlar a alimentação, mas o meu problema era na cabeça, né? Porque era uma compulsão gigante que eu tinha. E eu ficava sempre muito preocupada, porque eu já tomava medicação sabendo que eu ia engordar, porque é infalível, gente. Eu não conheço até hoje. Eu convivo com muita gente que é obesa, que foi obesa, que fizeram bariátrica, mas que já tomaram remédio. E eu não conheço uma pessoa que tomou medicamento e que segurou até hoje. E é interessante que quando eu fiz 22 anos, eu decidi que eu ia tomar mais uma vez sibutramina, né? Eu já vinha Uhum. tentando emagrecer de outras formas, emagreci, engordava. E eu emagreci com sibutramina, sustentei um ano. Dessa vez eu consegui bem mais o peso, só engordei 5 quilos e Certo. voltei tudo de novo. No final das contas, eu engordei e emagreci ao todo, até o tempo da bariátrica, 163 quilos de idas e No. vindas. 163 E quilos. deixa eu aproveitar o gancho nesse sentido. Na última live que a gente fez junto, a gente falou sobre ansiedade. Eu queria saber se você, como você teve esses altos e baixos de obesa e magra, você percebia algum tipo de diferença no tratamento das pessoas com você quando você estava magra e quando você estava obesa? Isso é bem forte quando eu penso nisso do tratamento, porque assim, é bem difícil eu falar esse assunto, porque eu sempre tive amigas bem antigas. Eu sempre fui de Espera amizade. aí, pausa aí, porque o Dr. Janderson chegou, eu vou chamar ele aqui para compartilhar desse assunto. Boa noite, doutor. Boa noite a Olá, todo mundo aí. Boa noite, boa Dan. Boa noite, noite. Marco. Seja Como é que estão? bem-vindo aí, doutor Cheguei. Janderson. A gente está bem no ponto aqui do papo de que sobre o tratamento que ela recebia quando ela era obesa e quando ela era magra. Ela teve um pico, ela teve alguns picos de emagrecimento com remédio de 20 a 30 quilos, depois engordou de novo, depois perdeu a quantidade toda de novo, então ela vai falar um pouco sobre isso agora. Tá legal. Nessas idas e vindas foram 163 quilos em pouco tempo. De medicamento, sempre medicamento, dietas loucas. E Marco me perguntou sobre a questão do tratamento das pessoas comigo quando eu estava magra e quando eu estava gordinha. Eu sempre estava falando para ele que eu sempre tive amizades bem antigas, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cativar minhas amizades. Então,
Eu estava numa rodinha de amigos sentado numa mesa e eu me virei para me pegar em outra mesa um guardanapo. E as minhas amigas, elas pensavam que eu não ia virar rápido. E elas ficavam assim, uma para outra, como se assim, me dizendo que eu estava gorda. E eram amigas que eu tinha muita consideração, mas quando eu me virei, eu peguei uma para outra e a outra que estava do meu lado, vendo, elas ficaram chocadas com essa situação. E eu fiquei assim, na mesma hora, desceu lágrima, eu enxuguei assim, fiquei nervosa, me tremendo, porque é muito ruim de você ver isso. É muito ruim as pessoas olharem para você com olhar de pena. E é tanto que eu falo assim, eu chego a me quando eu lembro da situação, eu quero me emocionar, né? Porque as pessoas me olhavam com olhar de pena e hoje as pessoas me olham com olhar de admiração. É muito interessante como as pessoas me tratam hoje e como as pessoas me tratavam antigamente. Eu chegava nos cantos, aí o povo dizia, Dani, tá tão linda. Aí ficava assim, como se fosse assim, meu Deus, tão linda, mais gorda. E hoje eu chego, Dani, você tá maravilhosa. Amiga, como a Bárbara lhe fez bem, me contando situações. Tipo assim, é muito diferente. E outras coisas, assim. Uma vez foi feito um perfil fake no meu Instagram e disse que era minha amiga e não tinha coragem de me dizer, mas que eu tivesse muito cuidado, porque o meu marido ia me deixar. Porque eu estava muito gorda e tinha certeza que ele não tinha atração por mim. E eu comecei a inculcar com isso. Você já pensou em receber uma mensagem dessa e você tá naquela situação frágil, fragilizada? Porque a nossa mente, ela fica muito perturbada. E eu já estava passando por tratamento, tomando remédio para emagrecer. Tudo isso, vocês sabem que toda essa medicação, ela perturba a mente da gente, né? E ainda chegar pessoas nessa situação, para dizer que meu marido ia me deixar, as minhas amigas me chamando de gorda. Então, eram mais tentativas de eu fazer loucuras na minha vida. Então, eu sempre vivi de loucuras. E hoje eu vejo que as pessoas me tratam 100% diferente. A medicação, né, o Dr. Janderson pode falar mais, ela acaba, como você disse, aí, perturbando um pouco, principalmente a sibutramina. Eu conheço também pessoas que já tiveram umas atitudes, alguns pensamentos, até suicida. Pode falar um pouco sobre isso, doutor? Não, claro. É assim, a primeira coisa que eu queria falar foi sobre o que ela falou, do contexto social envolvido. Querendo ou não, a sociedade nos cobra uma certa postura. E, assim, não é errado ter perfil de obesidade, não é errado. Mas, assim, também não está certo. Vai do que cada um pensa consigo mesmo. Se é aquela limitação, eu costumo falar muito para os pacientes, quando é que você toma a sua decisão de fazer bariátrica ou não? Ou entrar num perfil de emagrecimento de outra forma, etc. Que existe alguns IMCs que depois eu converso aqui, tem a dificuldade de emagrecimento. Mas quando eu falo isso com eles, eles sempre falam, olha, eu não sei, ainda não sei essa resposta. Aí eu falo para ele, uma forma simples de você saber é quando aquilo está te limitando. Quando a obesidade está te limitando não só fisicamente, mas mentalmente também. Quando aquilo está te incomodando. Então, assim, você acorda com aquele pensamento e dorme com ele. Então, se isso está te incomodando, está te fazendo mal, é hora de mudar um pouco, entendeu? Não pelo que as pessoas pensam de você, mas pelo que você pensa de você mesmo. E isso é o fator mais crucial para o sucesso da sua meta, né? Mas voltando ao assunto, remédios. Remédios têm seus efeitos colaterais e seu tempo de tratamento. Então, não fique achando que tomar um mês vai resolver. Normalmente, os tratamentos aí para emagrecimento, alguns guidelines utilizam mais ou menos 15 meses até um pouco mais de 3 anos por aí. Então, você tem que ficar naquele tratamento, junto com a atividade física, junto com o bem-estar, dormir bem, etc. O tripé é fundamental aí, que eu sempre falo isso. E alguns remédios não são tão baratos também. Então, você colocar na balança. Efeitos colaterais como taquicardia, ansiedade, tremores, até infarto pode provocar. E você se sujeitar a isso. E notadamente, o paciente com obesidade tem um nível elevado um nível alto de chances de complicações cardiovasculares.
todo mundo quer comprar sua vitamina escondida em farmácias, em pessoas. Eu sei isso. O médico que fecha os olhos para isso, que acha que só seu tratamento vai resolver, está muito enganado. Eu vejo muito isso. Eu sempre gosto de ver o outro lado da coisa. Então, assim, mais que 80% dos pacientes com obesidade tomam sibutramina de forma errada. Tomam sem indicação, sem prescrição médica, tudo bem. Cada um cuida da sua vida, mas tem seus efeitos. E não só sibutramina, tá? Outros guidelines de emagrecimento também estão sendo usados, mas estão sendo usados de forma muito indevida. Então, eu tenho minha opinião como médico e eu tenho minha opinião como pessoa para isso. As duas batem juntas. Então, eu acho que eu não tenho uma certeza nisso. Existem tratamentos, sim, que dão certo, quando bem prescritos pelo médico, entendeu? A maior dificuldade que a gente sente, aí, já como falando como paciente e operados, é que é de manter, né? De manter. Justamente aí a cirurgia bariátrica me ajudou muito a conter a compulsão, porque o estômago está limitado ali, e aí você realmente é por conta própria, por vontade e por necessidade, você se orientar e você se reeducar e fazer aí o que tem que ser preciso. Agora você, Dani, depois disso, desses 160 quilos aí que você engordou, perdeu e tudo, como foi a sua decisão para fazer a cirurgia bariátrica? Foi baseada em você, aí como o Janson estava falando, em que você sentia essa dor, ou foi um conjunto de coisas aí de você pegando o que as pessoas estavam falando de você e como foi? A minha decisão, ela veio em outubro de 2021, porque eu era uma pessoa de pouquíssimas informações em qual sentido? É como eu falei no início da live, eu pensei que só podia fazer cirurgia bariátrica, redução de estômago, como era bem conhecido, pessoas que são acamadas ou pessoas que tivessem acima de 150 quilos, dificuldade de locomoção. E eu pensei que era só essas pessoas que poderiam fazer a cirurgia bariátrica. E a minha irmã operou em 2020, fez cirurgia bariátrica, e eu comecei a ver o resultado da minha irmã, porque as pessoas diziam que ela ia ficar com cara de doente, ia tomar muitas medicações para sempre, ela ia precisar de tomar injeção na veia direto todos os meses, e só me falaram coisas negativas sobre cirurgia bariátrica. Então, quando eu acompanhei o processo da minha irmã, eu vi de perto que, apesar de ser um procedimento que não é simples, que a gente pode dizer que não é um procedimento tão simples, mas foi muito leve o processo que ela levou, né? Em comparação com o que eu vivia, a base de medicamento, de dietas loucas e mil e uma coisa que eu passei. Então, quando eu vi o processo dela, eu decidi que eu ia procurar um médico para fazer minha cirurgia bariátrica. Então, eu já estava com 4 hérnias de disco, desgaste em todas as minhas vértebras da minha coluna. Eu já estava com pressão alta. Eu já estava com tremores nas minhas mãos. Eu era uma pessoa ansiosa. Era uma pessoa que eu estava feliz, eu descontava na comida. Eu estava triste, eu descontava na comida também. Sempre uma pessoa compulsiva. E que eu nunca busquei... eu ia para médicos, né? Eles passavam sempre medicações para ansiedade e para o emagrecimento. E foi aí que eu tomei minha decisão de fazer. Quando foi em janeiro, eu operei. E assim, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque a bariátrica, ela me trouxe alívio nas minhas dores. A bariátrica, ela me trouxe uma nova mulher, um novo olhar no espelho. Algo que eu me olhava antes com pena, eu absorvi o que as pessoas falavam, eu parei o tremor que eu tinha nas minhas mãos, eu fiquei 100% zerada da pressão alta. Eu me vi uma outra pessoa, eu entrei numa loja e a mesma vendedora que olhou para mim e disse, não é roupa para você, as suas roupas são aqui. Eu disse, eu não tô olhando para mim não a roupa. Eu entrei nessa loja e essa vendedora disse, Dani, uau, eu lhe acompanho no Instagram,
Instagram e você tá incrível. E eu disse, hoje eu tô aqui para olhar as roupas desse lugar e não daquele. E ela disse, Pra amiga, mim, você tá maravilhosa. E a bariátrica, ela me trouxe, assim, uma gratidão tão grande a esse procedimento. Eu sei que eu tenho que fazer minha parte, né? Porque a bariátrica, ela não é 100%. Mas que aliada, cara. Que aliada. Ela é incrível. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi, como se diz assim, o grande pontapé para eu me decidir, para eu mudar meus hábitos. Hoje eu sou fã de academia, hoje eu gosto de me alimentar mais saudável, hoje eu faço terapia, coisas que eu não buscava antes, né? Hoje eu trato a minha mente, o meu estômago ele já está muito bem cuidado, mas eu também trato a minha mente, que sempre precisou de carinho, cuidado e atenção, e eu nunca dei esse cuidado e atenção. Então, opa. Não pode falar. Eu tô... Só uma dúvida. Quanto tempo levou pra você tomar essa decisão? Muitos anos, entre aspas. E o que é que você levou para tomar essa decisão? O que levou para mim tomar essa decisão foi ver o resultado da minha irmã. Porque 2000, isso, 2020? 2020. Porque eu sempre pensei, eu nunca imagine, nunca passou pela minha cabeça que uma pessoa com 94 quilos podia fazer cirurgia bariátrica, porque eu pesava 94. Mas eu tinha em mente que uma pessoa com 94 não podia, só podia a partir de 150, ou uma pessoa acamada, ou uma pessoa bem obesa. E não, eu vi que eu podia, e eu tinha comorbidades, eu tinha necessidade de fazer essa cirurgia. Nunca foi só por estética, nunca foi. Foi pela minha saúde também, porque estava muito comprometida. Mas se eu te disser que A foi só. estética, Oi? a estética mexe muito também com a gente, né? E eu ia dizer agora que não, se eu te disser que não foi, que foi só pela saúde, eu estou mentindo. Porque a minha saúde mental, ela estava tão afetada como a minha saúde física. Estava tão afetada quanto a saúde física. E era muita coisa que se passava na minha mente. Imagine e aí, isso é uma coisa que não é levada em conta pelos convênios, né? A saúde mental da mental. pessoa não é considerada uma doença, não é mesmo, doutor? Isso. Porque a pessoa fica muito mal, assim, de autoestima e eles não levam em consideração isso. E fora todos os bloqueios mentais e ativações de cascatas aí do sistema límbico que a obesidade provoca, a gente sabe, a primeira pergunta que eu faço qual o seu motivo de fazer a cirurgia bariátrica? Aí a pessoa começa a falar. No final fala, tem estética também. Eu disse, sim, você não está errada em querer fazer isso por questões de estética. A estética está envolvida no nosso bem-estar mental também, no nosso trabalho, no nosso convívio social, nossos amigos. Fato. É Verdade. muito legal quando você assimila isso e sabe que é por isso também. Você está se abrindo, você está querendo viver, ficar livre. E esse tempo que eu perguntei para você é muito importante para mim, que eu acho que um dos nossos bens mais preciosos é o tempo. Cada É. tempo que a gente leva perdendo, até aceitar, até querer fazer, até não sei, você perde muita coisa, né? Eu tenho uma pergunta assim, o que é que as pessoas acharam quando você disse que ia fazer a cirurgia bariátrica? Ou você não contou para ninguém? Ou sua família? O que é que elas falaram de você? Eu sempre tive a boca desse tamanho, né? Sempre gostei muito de Instagram. Então, quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, a primeira coisa que eu fiz foi contar para todo mundo, não só do Instagram, mas para minha família. E veio um balde de espinho, de água gelada, tudo de ruim que vocês possam imaginar. As pessoas jogaram em cima de mim. Mas eu sempre estive convicta e em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento. A pessoa que eu queria que mais me apoiasse era meu esposo, porque ele era a pessoa mais difícil que tinha do meu lado, que eu achava. Porque meu pai e minha mãe viram a situação da minha irmã, né? Meus filhos pequenos. Mas meu pai e minha mãe, meu Deus, disseram que não tinha necessidade, que eu não era louca de fazer uma cirurgia dessa. E quem estava do meu lado? Meu marido. Por incrível que pareça, ele viu todo o sofrimento
E ele dizia assim: vai dar certo, vai dar certo. Mas eu comecei a envolver a minha família no assunto. Quando eu ia para os médicos, eu chegava, eu contava a minha experiência, eu mostrava a minha alegria, eu mostrava o que estava me causando a obesidade. Eu mostrava a minha mãe as minhas crises de coluna, eu mostrava meus dedos dos pés dormente. Eu dizia a ela: mãe, olha essa roupa, como é que ela tá em mim. Se eu me sentar, ela estoura aqui o botão. Eu contei a ela de tudo que eu tava passando, para ela poder entender que não era, que era uma coisa que tinha necessidade, não era só por estética, era pela minha saúde. Contei a ela que eu nunca tive coragem de dizer, que foi essa questão aí do meu esposo, que foi a questão da mulher da loja. Sabe qual é a taxa de cancelamentos de cirurgia bariátrica por isso? Mais de 50%. Ai, Assim, sério. você conversa com o paciente, explica todas as coisas. O paciente costuma, às vezes, por questões sociais dele mesmo, vir só na consulta. Eu sempre peço, traz todo mundo, mãe, gato, cachorro, papagaio, todo mundo. Desse jeito que a gente tem que fazer, envolver para as pessoas entenderem Porque também. quando eu opero uma pessoa, o marido, o esposo, o filho, tem que entender que eu vou mudar um pouco o meio social de casa. E eu preciso explicar isso. É muito fácil você olhar para uma dificuldade da pessoa e apontar que aquilo é fácil de se resolver. Entendeu? Eu converso com pacientes que para ir no banheiro fazer o número 2 é uma coisa que ele falou para mim, eu disse, cara, não acredito que é isso. Que é assim, é uma coisa diferente. Tipo, paciente com 180 quilos. Não é fácil isso. Não mesmo. Imagina você ter medo de ir no banheiro fazer cocô. Então, tipo, não só isso, roupas. Tem gente que opera só. Ó, eu quero operar porque eu quero melhorar a questão de roupa. Aí eu olhei e disse, caramba, como isso também incomoda. E é muito fácil você olhar para outra pessoa e falar: olha, é fácil, é só parar, só fechar a boca. Cara, tem até uma matéria num jornal que existe muito preconceito sobre isso, existe muita falta de compreensão, né? Resiliência que o pessoal fala. A obesidade é uma doença. Ela precisa ser tratada, mas não só isso. O paciente precisa de apoio psicológico, apoio familiar, muito importante. Familiar. Por isso que a equipe multidisciplinar ela vem junto, para dar uma focada nisso. Nossa psicóloga ela não só conversa com o paciente, ela conversa também com familiares. Tentem mostrar o que é e o que não é. Eu queria até te perguntar se no tempo, quando aconteceu tudo isso, seu marido ajudou. Cara, eu fico muito fã quando o marido apoia a mulher, quando ele vê a dificuldade que a mulher tem, e não só olha como um objeto de tá bom, você consegue, eu faço, por que você não faz? Já teve pacientes que foram cancelados por causa disso. O paciente ligou para mim chorando, disse, desculpa, meu marido não deixou fazer cirurgia. Caramba, traz ela aqui, eu converso com ele. Mas mesmo assim não rolou. Não É muito deu. comum isso. É muito comum isso, sabe? Mas eu queria saber, você teve nessa época apoio, você conversou com o psicólogo, conversou com o nutricionista, sei lá, eles te ajudaram também a encarar a sua família, seus amigos e tal? Com certeza. E eu consegui envolver a minha família, né? Porque as pessoas de fora, elas vinham e eu estava... Tinha respostas assim que eu dava, que eu tinha até pena depois. Eu digo, vou perder o seguidor. Mas eu não deixo ele falar desse jeito comigo. E minha mãe, ela era a que tinha mais medo. É tanto que a minha cirurgia estava marcada para 2 de dezembro e ela me pediu de pé junto, como diz aqui na região da gente, de pé junto para mim não fazer. Pediu para mim Caramba. fazer só em janeiro. E eu estou com muito pressentimento ruim, estou com isso, estou com aquilo. E eu dizia, manhã, chama manhã. Manhã, tenha calma. Vai dar tudo certo. Deus me organizou tudo. Eu não pedi tanto a Deus que se fosse para minha felicidade e se fosse para dar certo, não ia dar tudo certo. E eu não cheguei até aqui, mulher. Vai dar certo. Mulher, faça em janeiro, faça em janeiro. Eu digo, eu vou marcar para janeiro. Mas saiba que vai ser a última vez que eu vou adiar. Em janeiro, não tem choro e nem vela. Eu disse a ela desse jeito. Eu estou determinada. Eu vou fazer pela minha saúde física e minha saúde mental. Você está vendo que eu já cheguei no meu limite. E a cirurgia, em comparação com o que eu estou fazendo com a minha saúde aí há tempos atrás, você viu e me acompanhou em tudo isso. Se você disser que não é para me fazer, é porque você não me ama, mulher. Porque você viu o que Débora passou
E tá aí, linda, maravilhosa, curtindo, cheia de saúde, usando a roupa que quer. Eu disse a ela bem assim. E você não deixar eu fazer, mãe. É pra minha felicidade. Eu não pedi tanto a Deus. E assim foi feito. Dia 10 de janeiro, eu operei. Acordei, mandei mensagem pra ela. Disse, tá vendo aí, mãe? E hoje, eu digo, mãe, olha aqui essa roupa que eu comprei. Vixe, eu diga aí se eu não tivesse feito a cirurgia. Me sento no chão, me levanto sem pegar no chão, me levanto de todo jeito. Hoje ela vê a minha qualidade de vida. Vou para a piscina com os meninos. Brinco com os meninos, que antes eu não tinha disposição nenhuma. Vou para os cantos sozinha com os meninos, que antes eu não ia de jeito nenhum. Só ia se eu levasse meu marido, porque ele tinha que correr com os meninos e eu ficar sentada numa cadeira, porque eu achava que estava todo mundo me olhando, me observando, a roupa que eu estava vestida, a largura que eu estava, que eu ficava pensando assim, as pessoas vão ficar me observando. E eu já não tinha mais qualidade de vida. Nem para sair com meus filhos eu queria. Meu marido me chamava para sair, eu ia e ficava recuada no meu canto. Para ir para festas de clube, essas festas assim, eu jamais eu ia, porque eu tinha É bem certeza que eles comum. estavam me A gente, observando. a gente recebe relatos aqui no atendimento todos os dias de pessoas que não saem de casa. Elas não saem mais de casa, elas não têm fotos com os filhos daquele momento ali, porque ela não está se sentindo bem, ela acha que tem que ir passando aquilo lá. E às vezes vai ver, já tem anos que ela não tem foto com os filhos, que elas não se sente bem em tirar foto com os filhos, né? E vai perdendo a vida aí por conta da obesidade. Mas diga uma coisa aí, Dani, você sentiu dor? Como é que foi o seu pós-operatório aí? Você falou que já ligou para sua mãe no mesmo dia. Conta um pouquinho disso daí, porque às vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo têm medo, né? Ah, eu tenho medo de dor, eu tenho medo de gases. Hoje o Janderson postou um vídeo muito importante da Daniela aí. Os pacientes praticamente não sentem nada, né? Então, E olha, conta um 12 pouco aí. horas de cirurgia, viu? Não é Uau, 24 horas depois. 12 horas, estava em pé, já alimentando. É óbvio, é os gases, tipo assim, mas eu falo a realidade. Eu falo, olha, é só chatinho um pouquinho no começo. Depois, 2, 3 dias, teve até uma pessoa que falou, os 15 dias são péssimos. Não, é só 2, 3 dias. Depois é vida 15 normal. dias eu estava voltando para academia já. Libera com 10, 14, por aqui. Eu vou compartilhar com vocês, mas eu não sou exemplo de nada negativo. Eu disse assim, ou me fizeram errado, ou o negócio é muito top mesmo. Porque, sinceramente, quando eu acordei logo agradecendo a Deus, porque antes de eu entrar na cirurgia, antes da anestesia, né? Eu disse, Senhor, eu me entrego, eu lhe aceito como meu único e eterno Salvador. Já crente e abafando que morrer, né? Com um pedaço, abro os olhos e digo, meu Deus, não operaram mais não, deu alguma coisa errada. Aí quando eu vi o soro, aí a enfermeira disse, oi, Dani, tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Eu digo, como assim, já me operaram? Aí ela disse, eu vim te falar. Aí quando eu levantei, os pontinhos que eu vi na barriga, eu digo, meu Deus, já estou pronta, meu Deus. Aí eu falei assim, eu quero falar com a minha mãe. Agora, tem como falar com a minha mãe? Ela falou, a sua acompanhante não deixou o seu celular. Eu digo, meu Deus, Senhor, e agora? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Aí, com um pedaço, a minha acompanhante entrou e disse, você só vai poder pegar no celular amanhã? Aí ela disse, brincadeira, eu pedi a ela que até, pelo amor de Deus, ela me entregasse o celular o mais rápido possível, porque eu queria falar com os seguidores, eu queria dizer que eu estava bem, que eu estava viva. E eu não senti nada, nada nos pontos. Eu tinha certeza que nem minha barriga tinha sido cortadinha. E eu tome conversar, 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 conversar. A única coisa que eu tive foi gases. E foi exatamente como o senhor falou. Foram 3 dias. O último terminou, assim, no início da manhã eu já estava zerada. Não sentia mais gases. Eu tomava os copinhos bem direitinho, aceitei super bem a dieta, não senti dores. E eu lembro que eu levei para o hospital um monte de camisolas, assim, parecia que eu ia até menino novo, sabe? Tipo, eu não sei nem o que é que eu pensei que era. E era uma coisa tão simples. Eu caminhei no mesmo dia que eu me operei, eu conversei, eu andava no quarto, eu fazia tudo, conseguia me abaixar, conseguia me sentar. E eu não sentia nada, 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 nada. Então, o pós-operatório, diferente como as pessoas pensam muito, é super tranquilo.
muito de boa. Questão de se levantar, ir ao banheiro, tudo isso eu fazia sozinha. Não precisava de ajuda de ninguém. Você sabe que essa semana chegou uma paciente aqui, né, pesquisando como é que fazia tal, bariátrica e tal. Ela falou assim, mas é o seguinte, eu tenho muito medo, porque eu tenho medo de morrer. Mas eu já fiz 4 cesáreas. Falei, moça, você não está entendendo qual que é a complexibilidade de uma cesárea e de uma Tipo cirurgia isso. bariátrica. É a mesma coisa de uma cárie e a extração do dente. Exatamente. Tá E eu, certo essa eu analogia tive. aí, gente? Tem tudo. Tem algumas cirurgias que são mais difíceis do que a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, como o paciente é um paciente delicado, aí a gente tem que ter um preparo muito bem feito. Fazendo um preparo, tranquilidade mesmo. Tranquilo. Você prepara Eu, ver a função pulmonar do paciente, a função cardíaca, ver se não vai ter nenhuma complicação. O anestesista também, quando ele é muito bom. Da nossa equipe, eu adoro ele. São 4 anestesistas da nossa equipe. Aí também tem o efeito anestésico, tem tudo pós-operatório. Isso aí se torna a cirurgia segura. A gente costuma falar, uma cirurgia de vesícula é mais difícil que a cirurgia de apêndice. Ou cirurgia de bariátrica, que eu tava com apêndice. Apêndice é mais difícil ainda também. Então, a bariátrica, quando ela é bem feita, bem orquestrada, digamos assim, bem programada, é sucesso. É igual o seu caso, é do zero, basicamente. Isso é legal. eu tinha muito Eu medo da também. anestesia. Eu tinha muito medo de morrer, deixar meus filhos. Eu tinha muito medo da vida nova, se eu ia conseguir sair, se eu ia conseguir jantar na casa dos meus amigos, se eu ia ficar fraca e ter que tomar remédio pro resto da vida, se eu ia ficar careca. E era tantas coisas que as pessoas falavam. E hoje eu estou vivendo a realidade que eu digo, meu Deus, se o medo tivesse me impedido, olha o que eu deixaria de estar vivendo por causa justamente do medo que as pessoas me fizeram de algo que não tinha nada a ver. Porque não, eu tenho um bom acompanhamento, eu passei pela equipe multidisciplinar e passo, então a chance de dar errado era zero. E o que foi que aconteceu? Eu ia perdendo de realizar um sonho, de viver tudo que eu estou vivendo e que eu ainda vou viver muito mais, né? Porque eu ainda vou fazer minhas cirurgias reparadoras e vou viver assim o extraordinário, como se diz, por causa de medo. Mas eu não tiro a razão, Uhum. não. As pessoas têm que ter o medo, mas as pessoas também têm que ter o conhecimento. E saber da boca de quem sabe falar pra gente, entendeu? Porque É, a gente escuta de muita gente que não, nem sabe o que significa bariátrica, né? Então a gente tem que saber da boca de um médico para ele tirar os nossos medos e as nossas inseguranças. tem muito profissional, né? Então, assim, alguns profissionais, eles têm uma certa analogia para isso, têm um certo pensamento, e outros não. É muito comum eu receber pacientes, 3, 4 profissionais, até chegar para mim e a gente ter uma conversa normal, Esclarecer. esclarecedora, e ele ficar confiante em fazer cirurgia. É muito comum isso. E é isso que eu acho legal. Cada vez mais eu vou me atualizando, não apenas com conceitos médicos, mas conceitos. Eu converso muito com minha terapeuta sobre como lidar com esses conceitos assim fundamentais sobre a eficácia no tratamento, a ansiedade do paciente. Uma vez me esclareceu uma coisa, eu falei, caramba, teve um paciente meu que ele fez uma tatuagem do nada, e ele não é o perfil dele. Aí ela falou uma coisa que eu achei interessante, falou assim, é muito comum as pessoas com ansiedade ou com crises depressivas, que acontece muito no paciente com obesidade, é da doença isso, não é culpa do paciente, É, querer se automutilar e encontra a tatuagem como isso. É muito comum isso, muito comum isso. esconderijo ali para ele. Hã? As pessoas acham ali como um esconderijo. Eu conheço uma pessoa que ela tatuou quase toda a parte do corpo dela. É uma mulher, inclusive, ela me segue. E ela disse justamente isso. Que se esconde atrás das tatuagens dela. É isso, Olha, tá vendo? É coisa que eu pesquiso muito isso. Eu acho que o médico, para entender seu paciente, ele tem que entrar na realidade dele. Ele tem que tentar entender, entendeu?
E eu acho isso muito legal. Por isso que eu me conecto tanto com meus pacientes. Que eu sempre, todo dia, estou lá. Não é só estudando de medicina, não. Estou estudando de contextos sociais, contextos históricos, contextos filosóficos. Eu pego muito isso. E a segurança que você dá para o seu paciente é o fundamental. Eu acredito que você fechou a cirurgia porque você teve segurança. Porque uma pessoa falar para você que não vai dar certo, e essa pessoa te traz confiança desde o começo da sua vida até hoje, é um porto seguro para você, dá muito medo. Se minha mãe falasse, não faz não, não faria não. Não, mãe, faço não, tá bom, você mandou. Mas eu estava segura e eu tinha certeza que ia dar certo. Eu estava plena e convicta de que ia dar certo. Porque eu entreguei a Deus e Deus me deu a mensagem, tranquilizou meu coração. Então, em nenhum momento, eu só realmente fiquei assim, preocupada com o que ela disse, porque você sabe, mãe é mãe, né? Mas eu disse a ela, mãe, vai ser a última vez que eu vou adiar. Em janeiro eu vou fazer, vai dar tudo certo. Eu falei para meu médico, olha, a primeira cirurgia de janeiro vai ser a minha. Deixa comigo. E aqui estou eu, bariatricada, feliz da vida. E que bom que eu não desisti, né? Porque motivos me deram muitos. Mas estou Ô, aqui. Dani, e me fala uma coisa, quando que você percebeu aí uma mudança mais brusca, né, pós-cirúrgica? A gente sabe que no começo você perde rápido, depois dá uma estacionada e aí começa a perder um pouco por mês. Quando foi que você percebeu aí um novo corpo, uma nova dança e falou, cara, tô saindo do casulo? Com 4 meses. Para quem não sabe, eu tenho tudo anotado aqui. Desde o dia que eu decidi. Eu escrevi tudo. Isso aqui, eu me fortaleço nele todos os dias. Eu levei para o Olha que hospital, eu escrevi no hospital. E tem muita coisa nele que, principalmente do começo, dos primeiros dias, que não eu deixei para ler lá para quando eu fizesse 1 ano de cirurgia. E eu escrevi tudo. Então, assim, eu passei por muita coisa. E eu deixei escrito, mas com 4 meses eu li, porque eu marco por meses. Com 4 meses eu escrevi que eu estava linda, que eu tinha vestido uma roupa que fazia muitos anos que eu não vestia, não sabia nem qual era, tinha sido a última vez que eu tinha vestido ela. E eu tinha certeza que nunca mais eu ia engordar ao ponto de não entrar nela de novo. Porque eu nunca dava minhas roupas, porque eu tinha certeza, as roupas de gordinha. Porque eu tinha certeza que eu ia engordar tudo de novo, porque eu sabia que aquele tratamento da medicação era... Eu ia engordar, né? Não ia dar certo no final das contas. E eu nunca doava minhas roupas de gordinha. Eu emagrecia, comprava roupas, mas eu não doava aquelas. E depois da bariátrica, depois desses 4 meses, eu me libertei de todas as roupas grandes que eu tinha. Porque eu tenho certeza que nunca mais eu vou voltar para aquele lugar que eu vim. Porque eu sei todos os caminhos que eu passei, todas as pedras que eu precisei pular. E eu venho me cuidando e tratando a minha mente para que eu nunca mais volte para aquele lugar. Então eu me libertei das minhas roupas de gordinha a partir dos meus 4 meses. Que foi quando vi a minha mudança brusca. Foi quando eu vi realmente que eu estava mudando meu corpo, que a minha barriga estava secando mais, que os meus seios diminuíram, que o meu braço estava afinando, coisa que eu pensei que nunca mais, o meu rosto estava desinchado. E eu tinha um sonho muito grande de, quando eu emagrecesse, cortar meu cabelo curtinho. Porque eu achava lindo, mas eu me escondia atrás de cabelos. Eu botava mega e eu botava os cabelos aqui, ó, nas fotos. É tanto que tem muita foto minha que os meus cabelos eles estão por aqui, escondendo meu corpo. E eu disse, no dia que eu emagrecer mesmo, eu vou cortar meu cabelo curtinho. Porque eu quero me libertar de tudo que me prendia antes. Cara, como é E bonito, né, essa transformação, Jenson. é, A gente acompanha isso, faz parte da nossa rotina aí, mas é uma coisa que eu, como responsável pela empresa, eu fico muito, mas muito feliz. Cada paciente que atinge esse objetivo, assim como você atingiu, e compartilha com a gente, é muito gratificante, sabe? É sobre resgate de vida das pessoas, não é sobre uma cirurgia, não é sobre você fecha a boca que você emagrece, tem muita coisa envolvida. muitas vezes a gente acha assim, ah, mas
É uma coisa tão pequena para vocês, às vezes, ouvir de alguém compartilhando, por exemplo, como eu estou compartilhando aqui, é um sentimento que ele está gritando dentro de mim tão grande, que para mim é uma coisa tão grande, mas para às vezes para o outro é uma coisa tão pequena, né? Mas são conquistas que eu dou valor desde o pequenininho até o grandão. Todas as minhas conquistas, eu agradeço a Deus, desde a pequenininha até a maior. Então, assim, eu torço por cada vitória. Cada coisa que eu escrevo aqui tem um significado gigante para mim, porque foi coisas que eu sempre sonhei e que eu jamais pensei que eu estaria realizando, né? E em tão pouco tempo, porque o resultado ele vem com Ainda muito. tem a vida pela frente. Exatamente, vou aproveitar muito. Então vale muito a pena, né? Apesar de tudo que a gente passa, das inseguranças e dos medos. Mas como vale a pena? Janderson, ia comentar alguma coisa? Não, eu fiquei viajando no que ela falou, fiquei pensando aqui. Como é legal você valorizar cada conquista sua. Quando você conquista e você atinge aquele objetivo, o corpo agradece, a mente agradece. E uma coisa muito que todo mundo precisa saber é que quando as coisas dão certo, você tem que lembrar quando elas darem certo. Você tem que lembrar. Tem que lembrar também que o que fez der errado, para você não repetir aquilo. Porque o processo de qualquer coisa na vida não é uma linha reta. Ele vai e É, volta. A gente tem paciente meu que eu brinco muito com ele, eu falo, não reconheço mais meus pacientes quando eles me marcam em postagens e tal. Aí eles sabem que eles emagreceram muito. O paciente ele já está em outro perfil, eles me marcam é, na academia e tal. Eu acho legal, eu acho o máximo isso. E é uma vitória assim, para eles. E é muito importante quando eles mostram isso. As pessoas não mostram, as pessoas só falam quando dá errado. É é, muito comum o paciente que eu opero falar, deu errado tal coisa. Mas você conhece as outras pessoas? Conhece. Então, assim, tem um porquê da coisa. A porcentagem da cirurgia dar errado é muito baixa, é menos de 5%. Dá errado que eu falo assim, por que isso? Reganho de peso, componente psicológico envolvido. Por que aconteceu isso? O que é que foi? É uma coisa básica, acompanhamento, a interação com o seu médico. Não chegar e dizer, olha, é muito comum, o pessoal fala, quanto é a cirurgia? Beleza, cirurgia é tanto, mas não é assim que funciona. A gente não está só se preocupando com dinheiro. Eu quero muito resultado. Pra caramba. Pra caramba. O resultado é fundamental para mim, porque os pacientes que têm resultado chamam outros pacientes e falam para outros. E cada vez mais vai se difundindo isso como uma coisa segura, uma coisa que dá certo. Entendeu? Então é basicamente isso. É legal quando vocês falam, olha, é assim, deu certo, dessa forma, e as pessoas precisam saber disso. E quanto mais pessoas souberem, mais o conhecimento, mais a verdade vai ser difundida entre todo mundo. exatamente. E os mitos vão ser quebrados, né? As limitações, tudo vai ser quebrado em relação à cirurgia. O pessoal precisa entender que os benefícios que a cirurgia traz são muito maiores do que o que a pessoa está sentindo ali no momento. Às vezes ela nem sabe a gravidade daquela doença que ela está sentindo, mas também não imagina o tamanho do benefício que a cirurgia vai trazer para ela. Então, para finalizar, Dani, eu queria que você dissesse aí para as pessoas que têm medo, né? Como você conversa aí com a Dani lá de janeiro ainda, através do seu diário, o que você diria para a Dani lá antes de fazer a cirurgia, que estava morrendo de medo, e aí que as pessoas acolham isso como sendo para elas aqui. O que você diria para ela? É forte, o coração acelera. Esses dias eu escrevi uma postagem que dizia assim, oi Dani, meu coração tá de sair pela boca. Eu disse assim, oi Dani de 6 meses atrás, aqui é Dani de 6 meses depois. Quantos medos a gente passou, quanta segurança. E eu falando que naquela sala fria, só você sozinha, como você foi forte, corajosa. Você não desistiu, você passou pelaquela sala gelada com aqueles médicos, aquelas enfermeiras e todo mundo que você não conhecia, mas você foi forte e deu tudo certo.
Estou aqui para te dizer que você está realizando aqueles sonhos que a gente planejou juntas. Deu tudo certo, você emagreceu, você entrou naquela sua roupa. E, gente, é uma gratidão, é uma... Ave Maria, só Deus sabe como foi maravilhoso para mim esse procedimento, esse processo. E diante de todos os meses que eu passei, aquela Dani de janeiro que tinha tantos medos, não se olhava no espelho, não entrava em certas lojas com medo do atendimento, que não saía com o marido, que não brincava com o filho, que tinha medo das pessoas, de chegar nos ambientes. Aquela Dani que ia direto para o pronto-socorro com muita hérnia de disco, com muito problema de coluna. Aquela Dani que, meu Deus, sentava na cadeira das pessoas e as pessoas diziam, deixa eu colocar mais uma cadeira para não ter perigo de abrir. Dani, a gente venceu aquela Dani. Então hoje eu lhe convido a você vencer você. Vencer todo o medo, toda a insegurança, tudo que você passou. Porque esses medos que a gente sente, eles vêm para nos destruir, nos derrotar, deixar a gente na mesmice. Quando na verdade a gente precisa ter o conhecimento e a segurança no procedimento que a gente vai fazer. Foi graças a esse procedimento que eu estou vivendo, os meus sonhos que eu sempre tive e achava distante de mim. Só que aquele sonho que era bem distante de mim, ele estava do meu lado. Eu só precisava da confiança para que viesse tudo a dar certo. Então, eu convido a vocês que estão só pesquisando a marcar a sua consulta, aí, né, até uma pessoa que realmente possa lhe falar com todas as propriedades e lhe tirar todas as dúvidas e os seus medos. Porque foi isso que eu fiz. Levei uma listinha, porque eu sou dessas de escrever. Estou aqui, mas eu escrevi aqui várias coisas. Eu sempre gosto de escrever. E quando eu fui para o meu médico, para a primeira consulta, eu anotei todas as minhas dúvidas, todos os meus medos. E eu disse, pronto, eu não vou perguntar a ninguém. A única pessoa que deve me responder com propriedade é o meu médico. E eu saí de lá mais decidida do que nunca. E só tirava da minha cabeça Deus. Se não fosse Deus, outra pessoa não tirava, porque eu estava convicta de que aquilo ia dar certo. E quando a gente está convicta, sabe o que acontece? Você consegue deixar a outra pessoa que não quer que você faça, você consegue trazer ela como a sua aliada, assim como eu consegui trazer a minha família e como eu trouxe meu marido também, né? Porque também, antes dele aceitar tudo, eu tive um pouco de dificuldade com ele, mas eu tive sabedoria de como trazer ele para o meu lado. E até hoje estou aqui com ele, que super me inspira, que ele me ajuda. E ele já disse que mudou os hábitos alimentares dele. A minha família mudou os hábitos alimentares, porque viu meu processo. Então, gente, só tenho aqui a agradecer a Deus, agradecer a vocês pela oportunidade de compartilhar a minha história com vocês. De compartilhar aqui, meninas, que a maioria são mulheres, assim como eu. A maioria se identifica com a história que eu estou passando. Então, amiga, pelo amor de Deus, não perca mais tempo como eu perdi, não. Seus medos, suas inseguranças, aproveite, procura o doutor aí. Sigam a clínica, quem tiver aí do meu Instagram que ainda não seguiu. Não perca a oportunidade, porque daqui uns dias é você que está aqui falando e dando seu testemunho, pode ter certeza. Exatamente. Perfeito, Dani. Cara, me emocionei também aqui, né? Essa conversa com o eu do passado Forte. é muito emocional, realmente, é muito forte. Então, você falando com as pessoas aqui, Para mim nunca esquecer de onde eu vim, pode ter certeza. e o seu passado é o presente das pessoas agora. Tem muita gente vivendo o que você estava vivendo, o que eu estava vivendo, né? Então, pessoal, acho que a Dani já deu todo o recado aí. Procura no link da clínica aqui, vem conversar um pouquinho a respeito dos seus medos, suas dores. A gente não está aqui só para atender as pessoas que vão fazer a bariátrica, a gente está aqui para tirar realmente todas as dúvidas. Agende sua consulta. O Janderson, cara, é incrível nos atendimentos aí. As pessoas parece que grudam nele, depois não querem largar mais. E o sucesso aí é o que vem depois. É isso, Dani, fico honrado, prazer. Achei esse finalzinho aí me tocou numa parte que é complexa para mim.
Mas eu acho muito legal isso. Parabéns, tá? Muito obrigada. Acho muito top isso. Como você foi forte para conseguir tudo isso, tá? E é isso. Continua. É mais uma meta que você já alcançou. Nessa missão linda de Vai inspirar pessoas e trazer pessoas para conhecer o lado verdadeiro da cirurgia bariátrica, porque as pessoas não conhecem. É isso. Só uma meta atingida, vai para a próxima agora, vai longe, tá bom? Muito É obrigada. isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado, doutor. Obrigado, Dani. Gente, link na bio. E até a próxima segunda-feira que vem tem mais, às 20 horas, com mais uma história de sucesso, tá bom? Fiquem com Deus.